Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu venho para falar de um assunto muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, de uma globalização muito intensa, da mundialização da economia e da demanda por recursos naturais, recursos energéticos e toda a interferência humana sobre o meio ambiente do planeta. Vou falar então das questões ambientais e vou começar a nossa aula falando sobre mudanças climáticas. Mas antes de falar sobre esse tema tão debatido na mídia, internacionalmente pelos governos e por aí vai, é preciso que tenhamos noção da diferença entre o clima e tempo. Então, o clima seria, na verdade, uma condição frequente, sucessiva das características atmosféricas e meteorológicas. Para se caracterizar um clima, é necessário pelo menos 30 anos de dados medidos, como precipitação, pressão atmosférica, temperatura, entre outras características. E quando a gente fala em clima, eu trago um exemplo para vocês. Então, o sul do Brasil apresenta clima subtropical, que vai ter ali característica, de precipitações distribuídas ao longo do ano de uma maneira específica, as 4 estações do ano bem definidas, entre outras características, certo? Então, o clima da região Nordeste, na região do Sertão, é o semiárido, por exemplo. Agora, quando a gente fala de tempo atmosférico, seria algo que muda durante o dia, pode mudar várias vezes. Então, por exemplo, hoje o dia está ensolarado e quente. É uma característica do tempo atmosférico. Ou amanhã a previsão do tempo aponta chuva e temperaturas mais baixas, certo? Então, é preciso entender essa diferença. Mas vamos voltar então à questão das mudanças climáticas, que é um quase consenso entre grande maioria dos cientistas do mundo todo que o ser humano é muito responsável pelas mudanças no clima do nosso planeta devido à emissão de gases na atmosfera, o desmatamento, entre outras práticas. Apenas uma minoria acredita que o ser humano não apresenta interferência, tendo em vista que as mudanças do clima no planeta são naturais, né? Então, ao longo do tempo geológico, nosso planeta passou por diferentes características climáticas e por aí vai. Mas a geografia entende que o ser humano retira da natureza os recursos necessários para a sua sobrevivência, altera a paisagem e também altera as condições climáticas. Então, nessa aula, vamos considerar que o ser humano, através das suas atividades econômicas, suas práticas cotidianas, vem acelerando o processo de mudanças climáticas e especificamente o efeito estufa. Então, o que condicionaria o efeito estufa? Então, o ser humano, através da emissão de gases do efeito estufa, como por exemplo o gás metano, como por exemplo o dióxido de carbono, ele vem então intensificando esse efeito estufa. Então, o ser humano seria um acelerador desse processo, certo? Para vocês terem uma noção, observem a imagem que está aqui na tela. Nela nós temos então um gráfico que mostra a grande relação do aumento da temperatura do planeta com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Então, nós temos em verde a temperatura e em rosa ali vermelho, então, a emissão de CO2, onde vocês podem ver que o aumento da emissão de CO2 e o aumento da temperatura do planeta, então, como já comentado, segue uma tendência muito semelhante. Então, quais seriam especificamente as atividades humanas que mais intensificam o aquecimento global
e a emissão de gases que promovem o efeito estufa. Então, nós temos atividades industriais, os meios de transporte que demandam o uso de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão, que são responsáveis, então, pela emissão desses gases. Além disso, a agropecuária, juntamente com o desmatamento, também são responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa. E para vocês terem uma noção dos países que mais emitem CO2, ou seja, dióxido de carbono na atmosfera, observem o gráfico que está aqui na tela. Nós temos então, nesse gráfico, a China liderando o ranking, dados de 2018, certo, pessoal? E na sequência, os Estados Unidos. Inclusive, 43% do total das emissões de gases do efeito estufa no ano de 2018 foram lançados, então, pela China e Estados Unidos. Na sequência, temos Índia, em quarto lugar, Rússia, Japão em quinto lugar, Alemanha em sexto, e o Brasil está ali na posição de 12º, só para vocês terem uma noção de como o nosso país tem se portado mediante as emissões de CO2. Bom, com relação ao setor de transportes, tendo em vista que no mundo globalizado em que nós vivemos hoje, os meios de transporte são fundamentais para a economia global. Então, nós temos os transportes aéreos, os cargueiros, os automóveis. Mas, como vocês podem observar aqui na tela, nós temos o transporte aéreo que, com relação à emissão de CO2, emite 565 megatoneladas. Na imagem, nós temos um avião de passageiros decolando em Tóquio, Japão, foto de 2019. E com relação a remessas e cargas internacionais feitas principalmente pelos navios cargueiros, nós temos 697,5 megatoneladas de CO2 emitidos na atmosfera. Então, pessoal, o setor de transportes também contribui muito para a emissão dos gases do efeito estufa. Além dessa questão das mudanças climáticas, o ser humano vem interferindo muito no nosso planeta devido à exploração dos recursos naturais. Os recursos naturais que podem ser renováveis, aqueles que se renovam em um curto período de tempo, então se renovam mais rápido, como a água, a energia solar, certo? E temos também os recursos não renováveis, que são aqueles que demoram milhões de anos para se formar e, se forem explorados de maneira demasiada, podem chegar a ser extintos, certo? Então, nós temos, por exemplo, o petróleo, os minérios, como recursos que demoram milhões de anos para se formar e que, se não forem explorados de maneira adequada, podem vir a se extinguir. Então, eles são considerados finitos. Então, o ser humano, por conta do aumento da população, do aumento da demanda, do mercado consumidor e toda uma teia do consumismo, vem extraindo cada vez mais recursos da natureza para fabricar diversos produtos e tendências que marcam, então, os dias de hoje. E no momento, existe uma grande preocupação com relação ao crescimento da população e os impactos sobre os recursos naturais, até mesmo se preocupando com relação à escassez de recursos naturais. É uma ideia denominada neomalthusiana, porque relaciona o elevado crescimento da população à maior necessidade de se obter recursos naturais, matéria-prima, e maior alteração no ambiente por consequência. Então, a questão do consumismo tem impactado muito os dias de hoje, tanto por conta da geração de resíduos e a poluição no ambiente, quanto pela questão da demanda por recursos naturais que podem vir a se extinguir.
Lembrando que no mundo hoje existe uma intensa desigualdade social entre pessoas de um mesmo país, entre países do mundo, e o padrão de consumo muitas vezes é excessivo por algumas porções da população e outras pessoas não têm absolutamente nada em termos de estrutura, até mesmo de alimentação. Então é importante ressaltar também essa questão. E para finalizar a nossa aula, eu pergunto para vocês: será que os países do mundo todo têm buscado alternativas em conjunto para minimizar os impactos ao meio ambiente, evitar a escassez de recursos naturais, minimizar a emissão de gases que promovem o efeito estufa? Então, pessoal, eu digo para vocês que sim. A primeira grande conferência realizada para debater questões ambientais de maneira formal e buscar alternativas, foi realizada no ano de 1972 em Estocolmo, na Suécia. Então, essa conferência ficou conhecida como Conferência de Estocolmo, como vocês podem ver aqui na tela, uma imagem dessa conferência, onde a questão dos recursos naturais e o fato deles serem finitos, além dos problemas decorrentes do uso de tais recursos diante de todo o crescimento da população e a demanda dessa população, foi debatida na conferência. E a partir da Conferência de Estocolmo, outras importantes foram sendo realizadas buscando essas alternativas. E eu não poderia deixar de destacar a ECO 92, uma conferência realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1992. Então, seria então uma conferência da ONU para o ambiente e a humanidade. Nessa conferência, a ECO 92 ou Rio 92, o conceito de desenvolvimento sustentável começou a ser amplamente debatido. E 20 anos depois, aconteceu também no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20, que, mais do que nunca, vem debatendo a questão do desenvolvimento sustentável, a educação ambiental e estratégias para que os governos minimizem os impactos sobre o meio ambiente numa perspectiva local para o benefício global. E, além dessas conferências das outras, também ocorreram, e eu gostaria de destacar, a Conferência das Partes, a COP, que é realizada todo ano. A primeira aconteceu no ano de 1995 em Berlim, na Alemanha, e essa conferência, ela debate muito a questão das mudanças climáticas. A COP3, a terceira, foi realizada em Kyoto, no Japão, e nela o Protocolo de Kyoto teve origem. Esse protocolo que prevê metas e obrigações para os países minimizarem a emissão de gases que promovem o efeito estufa, certo? Então, todos os países que aderiram a esse acordo tiveram que obedecer essas metas e obrigações. E para finalizar a nossa aula, de verdade, sintetizar os conteúdos que aqui foram abordados, eu peço para que vocês façam 2 exercícios da página 46 do livro didático. São eles, então, o exercício 2 e o exercício 3. E eu volto aqui para efetuar a correção desses exercícios. Bons estudos para vocês, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!